Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Quem está vindo pela primeira vez, Dona Jo, seja bem-vindo. A Camila e a Thaís, muito obrigado, Thaís, pela oportunidade. Estudando a mediunidade, e nós que estamos na doutrina espírita, muitas vezes vamos ouvir as pessoas dizerem que a mediunidade é uma criação, é uma invenção da doutrina espírita, do espiritismo, desta coisa que mexe com os espíritos. Então as pessoas pensam isso. Mas essas pessoas não se deram ao trabalho de estudar a mediunidade, nem de saber da sua origem, porque ela está conosco desde quando nós estamos caminhando na Terra. Mas as pessoas ouvem conceitos e geram ali os seus preconceitos, porque não se deram ao trabalho de investigar. Quando nós começamos a investigar, a estudar a mediunidade, e voltando nos tempos mais recuados, nós vamos encontrar várias passagens na história da humanidade onde a mediunidade está presente. Emmanuel, fazendo o preâmbulo do livro Mecanismos da Mediunidade, diz que a mediunidade acena nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas. A reportagem da história, discípulos de Sócrates referem-se como admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Sócrates tinha ao lado dele sempre, como todos nós temos, alguém que o orientava, que o amparava, que dava instruções, como todos nós temos. Nenhum de nós está caminhando na terra sozinho, abandonado, esquecido. Todos nós temos aqueles que são responsáveis por nós, que cuidam de nós, que nos dão orientações, que nos mostram o caminho, para que nós não percamos ou não nos percamos na estrada. E Sócrates também tinha o dele. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite com um dos seus perseguidores desencarnados a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausânias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito monodeizado, na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados. Durante largo tempo, ele aparecia às pessoas reencarnadas e desaparecia. Nós aqui não teríamos problemas se nós vermos Gervásio aparecer em casa à noite ou qualquer hora do dia. Ninguém teria problema, porque nós somos espíritas. Nós temos já esta visão, esse entendimento da mediunidade ao ponto de nós não nos assustarmos, não temos medo. Eu sei que aqui ninguém teria medo. Imagina. Podemos achar, nosso irmão desencarnou, vamos ligar para ele. Não? Não, gente, mas é a realidade. Nós estamos no mundo espiritual, por mais que estejamos reencarnados, mas o mundo espiritual é o todo. E nós fazemos parte dele. Não há por que nós temermos os espíritos. Não há por que temermos. Então, aí ó, eu não errei o alvo. Chico Xavier convivia numa harmonia, é claro que ele tinha os sustos dele, com o mundo espiritual. Divaldo Pereira Franco, outros tantos
Agora, se essas pessoas tivessem medo dos espíritos, seria o mesmo que nós termos medo um do outro, porque todos nós somos espíritos. Só que nós estamos reencarnados. Mas somos espíritos. Kardec, para dar uma visão, um entendimento melhor, diz que quando estamos reencarnados, alma. Quando estamos desencarnados, estamos no mundo espiritual, somos espíritos. Então não tem por que nós temermos os espíritos. Porque os obsessores estão aí de mãos dadas com a gente. E adianta a gente ter medo deles? Não, nós temos que ter coragem. Quanto mais coragem nós tivermos, poderemos ser menos assediados, menos prejudicados, porque nós temos coragem. Eu tenho uma amiga muito querida que diz o seguinte: se eu ver um espírito, eu passo por baixo da porta. É espírita antes de mim, mas tem medo. Vocês têm medo, por exemplo, de casa mal assombrada? Eu não tenho. Eu tenho medo de casa bem assombrada. Aí dá medo. Mal assombrada não, é uma coisa de qualquer jeito, é uma assombraçãozinha qualquer. Mas bem assombrada, dá medo. Cadê a amiga nessa hora? Entendeu? Ele convertimento da vida, toda a vida, entendeu? Querendo saber por que a mãe dela não ouvia ela, por que o espírito não ouviu. Eu fiquei numa situação muito difícil. Eu tive que sair para fora, fazer uma oração, fazer uma prece, e ela foi atrás de mim. Entendeu? Aí nós conversamos, eu queria explicar para ela. Aí depois, daqui a pouco, ela desapareceu. Não sei, acho que ela foi socorrida. Mas a gente brinca para quebrar o gelo. Mas isso é uma realidade na vida de todos nós. Todos nós estamos acompanhados por alguém. Todos nós. As nossas companhias somos nós que escolhemos. Como? Ah, não, eu quero esse, quero aquele. Não. Não é dessa forma. É na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso pensamento, é que nós vamos escolher aqueles que vão estar caminhando conosco. Mas, independente disso, todos nós estamos no meio de todos nós, encarnados e desencarnados. Se eu quiser ir lá para o deserto do Saara, ou aqui para o Chile, um pouco mais próximo do deserto do Chile, Atacama, e eu quero ficar sozinho. Claro que eu não vou ficar sozinho. Eu vou ter gente do meu lado, no mundo espiritual. Mas eu vou ter gente do meu lado, porque ali tem pessoas. A população do mundo, quase todos nós sabemos, do planeta Terra, gira em torno de 30 bilhões, um pouco mais, de pessoas. 7 bilhões estão aqui, 7 e pouco. O restante está no mundo espiritual. Está por aí, andando como nós estamos andando. Ao nosso lado, nos abraçando, muitas vezes chorando conosco, sorrindo conosco. Mas estão, o que adianta eu ter medo disso? Não adianta. Vamos enfrentar a realidade. Quando a gente cai em um rio caudaloso, se formos nadar contra a correnteza, provavelmente nos afogaremos. Mas se nós nadarmos a favor, provavelmente nos salvaremos. Então não adianta. A gente tem receio, claro, mas nós podemos começar um exercício para que não tenhamos medo jamais. Um dos meus filhos vê os espíritos como eu estou vendo vocês aqui. E ele acostumou, é natural. Ele disse para mim, como alguns de vocês também veem, pai, tem hora que a gente vê cada coisa horrorosa, que é assustadora.
Mas a gente vê. Vai fazer o quê? A gente vê. A gente pede por essa pessoa, pede ajuda e tal, encaminha para o centro, enfim. Mas a gente vê. Quem não vê, que é cego como eu, não tem problema. Mas é a mediunidade de cada um. Por exemplo, assim, esses dias aconteceu. Eu trabalho com a leitura, peguei a bandeja, saí do elevador, no hospital. Um senhor sentado na porta do CTI. Eu ia falar do elevador, mas ele estava ali. Ele falou assim para mim: eu não quero morrer. Eu falei: bom, mas cada um tem seu tempo. Eu falei para mim: vai lá no centro. Isso é natural, ele fica comigo e vem para cá. Muitos ficam do nosso lado, dificilmente só se alguém trouxer. Porque ele nem vai saber o que é. É muito comum nós, médiuns, que trabalhamos na doutrina, na mediunidade, um dia antes da atividade mediúnica, ou no mesmo dia, a gente sentir alguma coisa que não é nossa, mas que é de alguém que se aproxima, ou que é colocado ao nosso lado para ser conduzido à casa ou pronto-socorro, para ser atendido. E muitas vezes o médium fica com aquela coisa estranha, aquele mal-estar, que é um problema não dele, mas é um problema do espírito, e que o medianeiro capta através do perispírito, porque muita gente pensa de forma equivocada que o espírito entra dentro de alguém, principalmente numa incorporação, que o espírito entra. Não existe isso, nós não somos um vasilhame, que o espírito chega e entra em nós. Nós já somos o espírito que estamos em um corpo e estamos utilizando, não tem como colocar os dois. Então, através do perispírito, o perispírito é aproximado e nós vamos sentir, muitas vezes, a sensação daquele espírito. Tem gente que não sente nada, mas tem pessoas que sentem muita coisa. E vem ao centro, esse irmão é tratado e aí a pessoa fica muito bem. Mas ali está alguém que foi socorrido. Pode ser um amigo, um conhecido, um parente consanguíneo. A espiritualidade muitas vezes coloca essa pessoa do nosso lado para ser socorrida, enfim. Há um leque de coisas, de oportunidades, faz com que esse espírito seja trazido ao centro para ser tratado.
você convidou ele para vir para cá. Então o convite vai dar uma pessoa interna, o espírito não encarnado. Ele virá ou não, depois do livre-arbítrio dele. Então, mas o Mário falou, se você viu, foi colocado do outro lado, o teu caminho na porta do CTI, havia uma finalidade, muito provavelmente a gente acompanhou até aqui, na próxima dúvida que você veio, e veio para o hospital espiritual. Ele desencarnou no hospital dos homens, né? Estava lá sentado na porta do CTI. Mortinho da Silva, né? De repente, você trouxe ele para cá. Posso contar uma história do hospital que eu contei na viagem, rapidinho, só. O médico de plantão de madrugada, né? Cansado. Aí foi ficar certo funcionário no hospital, né? Aí de repente ele dobrou assim de um corredor para o outro, né? Aí começou a conversar com uma pessoa, né? Ei, doutor, o plantão está pesado, porque agora ele devia ser quantos pacientes. E foram conversando, andando lá nos corredores do hospital, né? Aí eles passaram assim na frente, lá na sala de necrópsia, o IML lá, o doutor falou assim, meu Deus, quando eu passo aqui na frente, eu me arrepio toda vez. Aí o companheiro, olha, quando eu estava vivo, eu sentia medo. Ele não fez, mas plantou o doutor. Doutor, quando eu estava vivo, eu sentia medo arrepios. São histórias para nós, isso é como andar para frente. Se consegue ainda que nós tenhamos, o Richard Simonetti, quem tem medo dos espíritos? O livro dele, Derrogação, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo. E se fosse teu filho? Não, pelo amor de Deus, não, meu filho não. E se fosse teu pai? Não. Quer dizer, tem, claro que tem. Porque é para a gente, você tem medo? Eu não. Isso quando a gente querido Deus. Aí muda tudo. Para aí, calma, devagar, não. Mas pessoal, eu digo, depois de tanta participação assim no trabalho de mediúnica, né? Como o Mário falou, nós nunca estamos sós. Na maior soledade, solidão, ermitão no deserto, não está sozinho não. Eu não teria uma companhia física. Mas como o Paulo já falou, a gente falou mil vezes aqui, sempre mais fala, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Eu posso estar na maior solidão, sozinho, mas você não está sozinho não. Você não tem evidência, clarividência, você não está vendo o mundo espiritual. Aqui a Luzia, a Dona Neide, outras pessoas, a Jo, não sei quem mais, tem assim, a evidência, aqueles quadros, veem as entidades, né? Eu sou ceguinho assim, não vejo por luz, mas eu vejo as pessoas defeitos. Então, mas essa realidade, o mundo espiritual se revelando, são as potências da natureza, juntos a nós, isso é aquele princípio básico da doutrina, sobrevivência da alma, comunicabilidade dos espíritos. Se o espírito se comunica, porque ele está, através de nós, porque ele está no plano etéreo. Mas é claro, isso também, aos poucos a gente vai adquirindo essa confiança. Porque como a Luzia falou, o livro lá com a Aurélia, meu Deus do céu, alguns viventes falam, o que nós vemos no mundo espiritual, de repente vai na casa de uma pessoa, essa pessoa, ele, a família dele, o lar dele, são um paraíso, chega lá, lugares de cidades espirituais, enfim, lá não é exatamente o que eles mostram, aí se vê como é que aquela família, aquela casa, quem habita lá, além das pessoas, e ele se surpreende. Só mais meio minuto. O Ivan, quando nós fomos instituir o SOS Vida, em 1987, tinha uma senhora, pelo amor de Deus, eu gosto tanto quando vocês vão lá na minha casa, fazer essas reuniões preparatórias para criar o SOS Vida, O Ivan foi uma vez, e ele se sentiu tão mal, mas tanto mal, a casa da pessoa, nem sempre, nem foi falado na época, 87, para formar. Eu não volto da manhã, eu faço reunião no centro espírita, nem sempre com você, não é? Aí, outra, ela diz assim, quando vocês vão lá, deles minha casa é um paraíso. Também eu vou levar uma construção. Mas eu fui uma vez, eu não volto nunca mais lá, aquela casa do horror, espiritualmente falando. Os habitantes espirituais são todos doentes.
dos inimigos materiais, dos seres humanos. Ela diz, eu sinto tão bem para você vir aqui fazer a reunião. E isso é muito comum, e eu conheço pessoas que visitam outras pessoas que estão doentes, que estão mal, que estão caídas. Chega lá, conversa meia hora, uma hora, tal, dá um passo pelo pensamento, que você não precisa impor a mão, sobrepor a mão. Você dá um passo e tal, e sai de lá um caco. E a pessoa liga depois, nossa, depois que você veio aqui eu fiquei tão bem. Perde energia e leva muitas vezes ao lado, na tiracolo, alguns. Então a pessoa fica bem, mas você fica um bagaço. Não é a caridade, mas é o seguinte, nós temos recursos para nos libertarmos, para nos repormos a energia. Aquela família não tem. É por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita, a mediunidade, para que, compreendendo a faculdade mediúnica, nós podemos nos repormos em energia e ficarmos bem. Ficamos mal, eu não sou médium de incorporação, mas eu falo baseado naquilo que eu leio, que eu estudo. E com o tempo depois, a gente já se recompõe. Aquela pessoa não, ela está sempre com problema. Ela não tem esse conhecimento, ela não entende, então ela fica sempre mal. Dependendo também, não é muito rápido você repõe sua energia. Não. Teve uma vez aqui, e no outro dia eu ainda não estava bem. Eu senti. No outro dia eu vim, na quinta-feira eles levaram um corredor para fazer uma assistência lá dentro, eu não tinha condição ainda. E essa coisa da gente ver os espíritos, eu me lembro que Divaldo Pereira Franco, certa feita ele viajou de Salvador a Fortaleza, e ele encontrou Pietro Baldi no avião. E ele já sabia que Pietro Baldi sempre estudou também a questão paranormal das pessoas. E ele, conversando com Pietro Baldi, aí Pietro falou que ele via os espíritos e tal, e Divaldo, que era muito jovem, se não me engano era 1951, uma coisa assim. Mas você vê, eu vejo. Mas olha, Pedro, eu pensava que era só eu que via. E eu pensava que eu era maluco. Porque só eu via, as pessoas não vêem e tal. E eu vejo coisas. Eu vejo quando as pessoas vêm falar comigo, me contar uma história, e vem uma outra pessoa e diz, é mentira, é mentiroso, não é nada disso. E a pessoa está me contando, e eu estou ouvindo ela e aquela outra pessoa. Eu não sei quem acreditar. Se quem está me contando a história, ou a pessoa que está dizendo que é mentira. Então eu fico numa saia justa, eu fico numa bifurcação, e eu não sei o que fazer, em quem acreditar. E tanta coisa que eu vejo. Então Pedro disse o seguinte, pois é, meu filho, você ainda é muito jovem, mas eu vejo coisa pior. Eu vejo pessoas que vêm até mim, e essa pessoa que vem até mim, elas têm um outro montado no cangote, tocando-lhe a espora na costela como se fosse um cavalo. E eu vejo isso sempre. E eu fico compadecido dos dois, porque um é a vítima, outro é o algoz, mas eu sei que o algoz também é doente. Então eu vejo essas coisas e eu não sei o que fazer. Eu sei que eu devo fazer uma prece, qualquer coisa, um pensamento positivo, pedir ajuda àqueles dois, ou mais de um muitas vezes. Então são coisas que nós, médiuns videntes, vemos que nos traz mal-estar, náuseas. Mas a gente vê. Então a mediunidade, como nós abrimos falando, e não entramos no livro ainda, ela vem nos acompanhando desde que nós estamos caminhando pela terra. Sempre houve a mediunidade. Deram-lhe vários nomes. Mediunidade é uma palavra nova, cunhada por Allan Kardec. Se esta palavra está em outro livro, esse outro livro, se for mais antigo, ele foi adulterado. Porque esta palavra não existia, por exemplo, quando a Bíblia foi editada. Se lá nós encontramos a palavra mediunidade, ela foi adulterada porque essa palavra não existia antes. Então a mediunidade, ela vem conosco desde que nós estamos caminhando na Terra. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal.
junto de Agripa e de Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem. Era um filho maravilhoso, né? Ali pressagerem a queda no abismo. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que depois de lhe enterrarem os restos nos jardins de Lâmia, eram ali vistos frequentemente até que se lhes exumaram os despojos para incineração. A mãe e a esposa vieram avisar Nero do abismo que o esperava. O que é isso? É através da mediunidade. Só existe um caminho, só existe um meio, só existe uma porta. Mediunidade. Que faz com que nós nos comuniquemos mundo espiritual, mundo físico, mundo espiritual. Só mediunidade. Com o olho espiritual, né? Não é com o olho físico que você vê. E ele, na condição de médium, também. É a autenticação da mediunidade. Não tem como a gente dizer, não existe, é coisa, isso, invenção. Não existe, existe. Como que Maria foi avisada que ela seria a mãe de Jesus? Através da mediunidade. Quando vieram me avisar. Como que Jesus viu Moisés e Elias no Tabor, juntamente com Pedro, João e Tiago? Através da mediunidade. Francisco de Assis, Madre Teresa, Teresa d'Ávila, São João Bosco e outros tantos que dialogavam com os espíritos através do quê? Da mediunidade. E que está sempre cada vez mais presente em nosso meio. Parabéns para nós que estamos buscando entender a mediunidade. Para quê? Para que possamos no dia a dia, e aqueles que vêm após nós também possam entender a faculdade mediúnica e poder ser um instrumento melhor trabalhado para atender aqueles que Jesus nos pede que sejam atendidos. Então a mediunidade é uma faculdade fantástica. E que boa parte de nós ainda, infelizmente, tem medo. Pois não, Thaís?
É mesmo, eu já vi isso escrito no não lembro qual capítulo. É que ele vai para um membro do nome quem são, ele que encontra ele numa estrada, ele vai caminhando para outro. Esse aí eu vi. A caminho de Emaús, né? São 2 viajantes. Que logo após a crucificação, ele sai e esses 2 viajantes vão comentando na estrada de Emaús o que havia acontecido há pouco tempo. E ele entra no meio deles como uma terceira pessoa e que vai dialogando com eles também. Eles não sabiam que era Jesus. Isso também é mediunidade. Isso tudo é mediunidade. Jesus dá a maior prova de mediunidade, ou as maiores provas que a gente tem. Quando Maria de Magdala vai em busca dele no sepulcro, que ela não o encontra, que vê a pedra afastada, ela vê uma pessoa lá adiante que ela pensa ser o jardineiro. E pergunta àquela pessoa, jardineiro, o que fizeram com o corpo do mestre? E ela vê então os furos nos punhos de Jesus, as marcas, nos cravos. Ela o identifica a Jesus. Tudo mediunidade. Então essa passagem de comer o pão e o mel é algo que alguém percebeu que no mundo espiritual também nós nos alimentamos. Isso são palavras minhas. Eu não vi isso na doutrina espírita sendo explicado. Mas nós também nos alimentamos no mundo espiritual. Oi? Tem, André Luiz fala muitas vezes disso. Então, damos prosseguimento. O médium vaidoso comporta-se como dono da verdade. Recusa sistematicamente advertências e conselhos, vindo à nossa realidade, para o nosso preparo para trabalhar na mediunidade. O médium vaidoso comporta-se como dono da verdade. Ninguém de nós é dono da verdade. Quando uma pessoa chega para mim e se diz, e eu posso interpretar isso como sendo a dona da verdade, do conhecimento, a mais sábia de todos os sábios, entra num ouvido e sai no outro. Porque eu aprendi uma coisa. Você pode me contar a maior mentira. Eu acredito em você. Não sou eu que estou mentindo, é você quem está mentindo. Não significa que eu vou levar aquilo que foi me contado adiante. Eu não sou obrigado, eu não posso duvidar da pessoa. Mas também não significa que aquilo para mim passou a ser uma verdade. Porque quem mente, mente para si mesmo. Para mim, é da pessoa. Então, nós, na condição de médiuns vaidosos, nós temos vários problemas, arestas a serem aparadas. Nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos nos moldarmos àquilo que a doutrina nos pede. Simplicidade, humildade, respeito, amor ao próximo. Nós precisamos trabalhar dentro desse círculo, que é o amor. Eu não sou melhor do que o Gervásio não é melhor do que eu não sou melhor do que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo nível. O que difere é que às vezes um lê um livro a mais que o outro. E vê uma história diferente, uma coisa e tal. Mas ninguém é melhor do que ninguém. É claro que cada um de nós está buscando cada dia evoluir um pouco mais, mergulhar no conhecimento. E isso vai fazendo uma certa diferença. Tem gente que chega ao ponto de achar que eu sou inteligente. Vê se pode. Acho. Mas coitadinho, eu estou lutando tanto. E está difícil. Todos nós somos inteligentes, ninguém é burro. Mas o que difere é este conhecimento que nós vamos adquirindo com a busca, com o estudo. Esse médium recusa sistematicamente advertências e conselhos, porque ele sabe tudo. Quem sou eu para dar orientação, cobrar alguma coisa de uma pessoa como essa? Ninguém. É claro que não vai me dar ouvidos. Porque ele é o máximo. Este que é o máximo não é um bom trabalhador, não é um bom médium. Ele está precisando se lapidar.
Então nós que estamos iniciando, que estamos trabalhando na mediunidade, busquemos sempre a simplicidade. Seja quem for, bateu a nossa porta, vamos abrir. Seja quem for, vem nos dar um abraço, como é bom receber um abraço, como é bom dar um abraço. Seja quem for. Não vamos fazer distinção de ninguém. Vamos ser simples, como Jesus nos orienta, como Jesus nos pede. Não é porque eu sou presidente da casa que eu sou o máximo, que eu estou lá no topo. A hora que eu cair, a coisa é feia. O tombo me esbagaça. Não sou melhor do que ninguém por isso. A discrição é fator básico para o êxito mediúnico. Sejamos simples, discretos. Um dia minha esposa estava no consultório médico, no médico dela, e ela estava conversando com a secretária que de vez em quando vem aqui também, no Jesus. Já veio várias vezes, sempre ela está aí. Então estavam conversando sobre a mediunidade, sobre o centro, sobre o espiritismo e tal. Aí chegou um casal, muito bem, vestido e tal. E aí a secretária falou, ela é médium, ela trabalha na casa, no Missionários da Luz. Na época a gente estava no missionário, né? Mas a secretária já vinha aqui, porque ela mora aqui perto. Ela é médium? Que bom. Médium mesmo é minha esposa, porque ela vai no centro, ela recebe, ela dá passe. Essa é médium. Que bom. Parabéns, é ótimo. Nós não podemos querer nos aparecermos em cima de uma coisa que foi nos dado de graça, como é a mediunidade, e querermos em cima disso ser melhor do que o outro, que nós nem conhecemos. Nós nem conhecemos. Não sabemos quem é. Vai que é alguém bastante importante. E aí, como é que eu fico? Então sejamos simples. Aí sim nós vamos ser também simples desta forma, instrumentos melhores para a espiritualidade trabalhar conosco. Exatamente. É bem por aí. Conhecer problemas pela mediunidade ou por relatos íntimos, confidenciais e revelá-los é falta de caridade. Nós temos de aprender a respeitar os problemas dos outros. Isto é amar o próximo. Quem gostaria de passar na entrevista para relatar as suas dificuldades e chegar aqui fora e descobrir que o entrevistador espalhou o seu problema? Quem gostaria disso? Claro que ninguém gostaria. Não é porque sou médium que devo me comportar de forma diferente. Sou eu que devo dar o melhor exemplo. Não comento as coisas que acontecem no centro, numa entrevista, por exemplo, nem com a minha esposa. Se vem um conhecido nosso aqui e vai à entrevista e eu atendo, ela nem me pergunta, porque sabe que eu não vou dizer. Não tem por que eu comentar uma vírgula da vida de ninguém com ninguém. O que é dito ali, fica ali. Não pode ser comentado. Então nós não podemos usar da mediunidade para espalhar o problema dos outros. Por exemplo, na faculdade mediúnica de Divaldo Pereira Franco, que via o outro vir e falar, é mentira, é um mentiroso e tal. Imagina se eu começo a espalhar isso, fulano de tal. Seu Davi vem me contar uma história, mas tinha um outro do lado dele falando que ele é um mentiroso, que não é nada disso. Então, imagina, fico quieto. Nós temos de ser o máximo discretos possíveis. A gente vê cada coisa e se cala diante dessa certa coisa, dessa cada coisa. Porque não compensa, nós temos de pensar uma coisa e depois. Eu faço tal coisa errada e depois. Nós temos que pensar no depois. Pode nos custar muitos dissabores. Então nós queremos trabalhar na mediunidade? Queremos. Que maravilha. Então vamos nos adequarmos para que trabalhemos
corretamente na mediunidade. Senão, a espiritualidade vai nos deixar de lado e vai buscar outro que estejam em melhores condições. Vários são os tipos de mediunidade conforme se vê em O Livro dos Médiuns, mas esse livro não tem a finalidade de enumerá-las. Tem outras obras também. Quem já leu o Livro dos Médiuns? Precisamos ler esse livro. Nós que estamos educando a mediunidade, precisamos ler o Livro dos Médiuns. É um livro assim difícil de ler, porque ele é muito complexo. Algumas partes são muito complexas. Mas nós precisamos estudar o Livro dos Médiuns para nos ajudar na educação mediúnica. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo quem? Afirma que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso está no capítulo 12, versículo 4 da epístola aos Coríntios. Afirma que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que são esses dons diversos? A faculdade mediúnica. Nós temos vidência, clarividência, audiência, psicofonia, psicografia, enfim, um leque de mediunidade, mas o Espírito é o mesmo. Na variedade de dons espirituais, identificamos a sabedoria de Deus. Cada um recebe segundo as próprias possibilidades e necessidades. Cada um recebe segundo a sua capacidade. Ninguém mais, ninguém menos. Tudo o que nós recebemos na vida. Deus não ia mandar para mim, como meu filho, um Francisco de Assis, porque eu não tenho condições de cuidar. Não tem condições. Então ele mandou lá 3 menininhos e tal, beleza. Estou tendo um trabalho danado, mas estou cuidando e tal. São aqueles que ele me confiou. A nossa faculdade também. Ele vai dar aquilo que nós temos condições de com ela trabalharmos. Nada além disso. Jesus andava por sobre as águas. Vai eu andar por sobre as águas. Mas aí não vale, né? Se for no oceano, 5 metros para baixo já estou na boca do tubarão. Porque eu não vou conseguir andar. Mas Jesus conseguiu andar e andava. Assim como ainda tem gente, diz, aqui na Terra, que consegue andar por sobre as águas. Vocês já ouviram falar em Sai Baba? Santia Sai Baba na Índia. Ainda é. É? Então, Sai Baba é uma personagem muito sui generis. Com uma serpente. E era ele. Eu não ia nem falar nada sobre, eu falei porque essa questão de Jesus andar por sobre as águas, porque ele tem assim histórias muito interessantes. Santia Sai Baba. E para encerrar, só vou então fechar com uma historinha rapidamente, que Divaldo Pereira Franco conta, porque ele foi a Nova Delhi, na Índia, e de lá ele resolveu visitar Sai Baba numa outra cidade indiana, porque ele estava lá. E ele conta que, quando ele chegou, era uma fila imensa de pessoas para serem atendidas por ele. E ele chegou numa Mercedes conversível.
mas muito simples, com aquela cabeleira de dar inveja para mim. Mas tudo bem. Ele chegou. Oi? Ele chegou alegre, sorridente, desceu e as pessoas começaram. E o Divaldo que estava lá na fila, lá atrás, um baiano baixinho, cabeçudo e tal, lá esperando, né? E aí, chegou a vez dele. Diz que ele olhou assim, você fica de lado aqui. Ai, meu Deus, o que foi? Fica de lado que nós temos muito para conversar. Falou em inglês. E ficou. Quando ele atendeu toda aquela multidão, e diz que ele pergunta para as pessoas, 3 vezes, o que queres de mim? A pessoa não responde, ele pergunta de novo, o que queres de mim? E ele pergunta de novo. Como nós ainda não sabemos, na verdade, o que queremos, porque a grande maioria não sabe. Eu também não sei o que eu quero, na verdade. A gente pensa que é uma coisa, que é outra, mas depois descobre que não é aquilo. E ele não respondeu. Então eles dialogaram e tal. Aí Sai Baba disse a ele, olha, já que viestes me visitar, e eu te conheço um pouco, eu vou te dar um presente. Diz que ele levou a mão no ar assim, pegou um relógio e deu para ele. Ele olhou um relógio muito bonito, não tinha marca. E levou para casa. Está aí o meu presente. Tempos atrás, que ele esteve aqui em Campo Grande, ele disse que o relógio estava funcionando perfeitamente. Então, certa feita, dias depois, 3 cientistas suíços foram a Nova Delhi, capital da Índia, para visitar Sai Baba e fazer uma experiência, ver se ele era um charlatão ou não. E passaram 1 mês junto de Sai Baba sem se identificarem como cientistas, pesquisando, analisando, gesto por gesto e tal, passo por passo. Quando completou o período de 1 mês, os cientistas foram até ele e ele perguntou, então, o que descobriram? Eles tiveram um choque, que eles não tinham falado para ninguém. Não conseguiram responder, falou, mas eu vou dar um presente para cada um de vocês. Pegou aqui um anel, deu para o primeiro, ele olhou, era um anel de ouro, com uma pedra rubi. E dentro da pedra, a foto dele em relevo. O segundo, o terceiro, a mesma coisa. Vieram para Zurique, na Suíça. Chegando lá, foram direto para o laboratório. Investigar qual era o truque que ele havia usado para colocar a foto de cada um deles em relevo dentro da pedra. Pesquisaram por mais de mês. Não conseguiram encontrar. Porque a foto estava dentro da pedra. Não tinha fissura, não tinha nada que fizesse com que ele houvesse inserido aquilo ali dentro. E o ouro era o ouro mais puro que ele jamais havia visto em algum lugar. Era um ouro puro. Então são pessoas que estão acima, são especiais. E que esta faculdade mediúnica que nós estamos estudando estão presentes nessas pessoas. Quem puder ver, tem muitos vídeos dele na internet. Quem puder ver, Satya Sai Baba. É um indiano cabeludão, aquela coisa do indiano mesmo. Vocês podem ver. E tem muito texto também que fala sobre ele. Pessoal, já estamos extrapolando o tempo. Eu quero agradecer a presença de cada um de vós. Pedir a Jesus que ilumine a trajetória de cada um. E que possamos, nós que vamos aos nossos lares, chegarmos lá com saúde, tranquilos. E nós que vamos trabalhar, que a espiritualidade nos ampare. Muito obrigado, boa noite a todos. Deus vos abençoe.